Hoje, um carro de entrada no Brasil custa na faixa de R$ 70 mil. Parece caro, né? Mas e se eu te disser que nos anos 2000 o brasileiro também suava, e muito, para comprar um carro popular? É isso mesmo, naquela década, modelos como Palio, Celta, Gol e Fox custavam entre 70 e 90 salários mínimos. E aqui vai um detalhe importante: nesse vídeo, todos os valores foram calculados de duas formas. Primeiro, a gente mostra quantos salários mínimos da época eram necessários para comprar o carro. Depois, trazemos o valor atualizado com base na inflação e na correção do poder de compra até 2025. Assim, dá para ter uma noção real de quanto esses carros custariam hoje em dia, em reais e em salários mínimos atuais. O resultado vai te surpreender. Bora descobrir juntos se os carros populares eram realmente mais baratos no passado, ou se sempre foram um peso no bolso do brasileiro. O começo da década, de 2000 a 2004. Salário mínimo, R$ 2.151, atualizado R$ 1.100. Fiat Palio ES 1.0, o queridinho das famílias. O ano era 2000 e o carro que mais representava a ascensão da Fiat no Brasil era o Palio ES 1.0. Lançado em 1996 como projeto global, o Palio nasceu para substituir o Uno em vários mercados do mundo. Mas aqui no Brasil, ele ganhou vida própria e se tornou um dos carros mais vendidos da década. Em 2000, o Palio ES custava R$ 12.800, equivalentes a 85 salários mínimos. Isso significava quase 7 anos inteiros de trabalho de um brasileiro recebendo apenas um salário por mês. Atualizando para 2025, o valor passa de R$ 93 mil, ou 66 salários mínimos atuais. Sob o capô, vinha um motor 1.0 Fire de 60 cavalos, um dos mais elogiados pela durabilidade e pelo consumo baixo. Não era um foguete, mas era confiável. E foi justamente essa combinação de simplicidade e robustez que fez o Palio cair nas graças dos brasileiros. Agora, o mais curioso é que o Palio não era só um carro de família. Ele estava em tudo quanto é lugar. Nos táxis das grandes cidades, principalmente em São Paulo e no Rio. Nos frotistas, que usavam o carro como ferramenta de trabalho. E claro, nas garagens de quem sonhava com o primeiro 0 km. Outro detalhe cultural: nos anos 2000, a Fiat bombardeava a TV com comerciais cheios de emoção, mostrando o Palio como símbolo de conquista. Quem viveu essa época lembra dos slogans que vendiam o Palio como o carro do brasileiro. Curiosidade: nas pesquisas de mercado da época, o Palio aparecia como o carro com mais versões. Tinha Palio Young, Fire, Ace, Weekend, Sporting, era quase uma família inteira. Isso ajudava a Fiat a brigar em vários segmentos ao mesmo tempo. Agora eu quero saber de você: a sua família já teve um Palio? Ou você lembra de andar muito em táxis de Palio no começo dos anos 2000? Comenta aqui embaixo, porque esse carro, com certeza, marcou uma geração inteira. Chevrolet Celta 1.0, o carro popular da GM. Em 2001, a Chevrolet lançou o Celta, o carro que prometia ser o mais acessível da categoria. O preço? R$ 12.200, ou 81 salários mínimos. Atualizado, isso dá uns R$ 88 mil de hoje, o equivalente a 62 salários atuais. Ele tinha motor 1.0 de 60 cavalos, simples, mas cumpria o papel. O Celta ficou famoso pelo projeto básico, versões sem rádio, sem calotas, até com para-choque preto. Era o típico carro pé de boi, mas foi o primeiro zero de muita gente. Comparação divertida: com o valor do Celta, na época, dava para comprar mais de 6 TVs de tubo de 29 polegadas, que era um sonho de consumo em muitas casas. E aí, na sua família tinha mais chances de entrar um Celta ou uma tevona de tubo? VW Gol G3 1.0 16V, o imbatível. O Gol G3 chegou em 1999 trazendo um salto de qualidade em relação ao G2. O design era mais arredondado, moderno, com frente nova e interior renovado. O preço, em 2002, era de R$ 13.500, equivalentes a 89 salários mínimos. Atualizado, isso dá quase R$ 97 mil, ou 69 salários mínimos de 2025. Mas o que marcava mesmo o Gol G3 era a qualidade de acabamento. Painel bem encaixado, tecidos de boa durabilidade, sensação de carro sólido. O interior passava confiança.
Quem comprava um Gol G3 sentia que estava levando um carro robusto e bem construído. Outro ponto era a versatilidade. Podia ser um 1.0 16V de 69 cavalos, econômico para o dia a dia. Ou um GTI 2.0, com visual esportivo e desempenho de respeito. Era o carro que atendia do trabalhador comum ao entusiasta. Agora, olha o contraste. Quando a Volkswagen lançou o Gol G4 em 2005, o acabamento caiu bastante. O painel era simplificado, os plásticos mais rígidos e sem pintura, o tecido dos bancos perdeu qualidade. Muita gente dizia que o G4 parecia um carro pelado perto do G3. Foi uma estratégia da Volks para cortar custos e manter preço competitivo, mas o público notou a diferença. Essa comparação é interessante porque mostra como o G3 representou o auge em qualidade entre os populares da época. O G4 ainda vendeu muito, claro, mas perdeu aquela sensação de carro bem cuidado que o G3 tinha. A segunda metade da década, de 2005 a 2009. Salário mínimo, R$ 2.500, atualizado R$ 1.800. VW Fox 1.0, o carro jovem e moderno. O Fox foi lançado em 2003 e tinha um detalhe especial. Ele foi o primeiro carro da Volkswagen desenvolvido integralmente no Brasil. O projeto era nacional, pensado para o nosso mercado, mas deu tão certo que acabou ganhando o mundo. Em 2005, o Fox 1.0 custava R$ 23.500, cerca de 78 salários mínimos. Atualizando, isso passa de R$ 141 mil hoje, ou 100 salários atuais. O carro vinha com motor 1.0 de 76 cavalos e se destacava pelo espaço interno. O banco traseiro corrediço era uma inovação. Você podia puxar para frente e aumentar o porta-malas, ou recuar para ganhar mais espaço para os passageiros. O conceito era chamado de Design Around the Passenger, colocando o ocupante no centro do projeto. E não foi só o Brasil que recebeu o Fox. O modelo foi exportado para vários países da América Latina e também para a Europa. No México, ele chegou a ser vendido com o nome Lupo, mas não confunda, não era o Lupo europeu, e sim o nosso Fox brasileiro. Na Alemanha, Espanha e outros países europeus, foi vendido como Volkswagen Fox mesmo, posicionado abaixo do Polo. Na Argentina e no Uruguai, também manteve o nome Fox. Ou seja, era um carro brasileiro que rodava pelas ruas da Europa, algo raro de acontecer naquela época. Mas a história do Fox também tem uma polêmica. Em 2007, ele ganhou as manchetes com um recall inusitado. O sistema de rebatimento dos bancos dianteiros tinha um problema que fez várias pessoas prenderem e até decepando parte dos dedos. A imprensa logo apelidou de o carro que cortava dedos. A Volkswagen corrigiu o defeito, mas a polêmica ficou marcada na história do modelo. Mesmo assim, o Fox continuou vendendo bem, porque oferecia espaço e versatilidade que nenhum outro popular entregava. Foi, sem dúvida, um carro que marcou os anos 2000, tanto no Brasil quanto fora dele. Chevrolet Celta Life 1.0, o sobrevivente econômico. O Chevrolet Celta foi lançado em 2000 como o carro de entrada da GM, baseado na plataforma do Corsa B. A ideia era simples: oferecer um carro realmente barato para competir com Gol, Palio e Uno. Em 2007, a versão Celta Life 1.0 custava R$ 22 mil, o equivalente a 73 salários mínimos. Atualizado, isso daria R$ 132 mil hoje, ou 93 salários de 2025. Debaixo do capô, vinha um motor 1.0 VHC de 70 cavalos, que evoluiu em relação ao primeiro Celta, oferecendo um pouco mais de fôlego sem perder a economia. Era o típico carro que você via em frota de empresas, locadoras e como primeiro carro de jovens motoristas. Mas o Celta também ficou marcado por sua simplicidade extrema. As versões mais básicas vinham sem retrovisor do lado direito, sem calotas e com para-choques pretos. Era literalmente um carro pé de boi, vendido como 0 km. E olha a curiosidade, fora do Brasil, o Celta também ganhou vida. Na Argentina e no Uruguai, ele foi vendido como Suzuki Fan, mas era o mesmo carro feito em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Isso mostra como a GM aproveitou o projeto brasileiro para abastecer outros mercados da América do Sul. Apesar das críticas ao acabamento simples, o Celta cumpria sua promessa. Era barato de manter, resistente e vendia bem.
Tanto que ficou em produção até 2015, atravessando mais de uma década no mercado. E aí, me conta, você lembra de ver muito Celta rodando na sua cidade? Ou até teve um desses como primeiro carro? Coloca aqui nos comentários. Fiat Palio LX, o popular que virou luxo. Avançando para 2009, encontramos o Palio LX 1.4, que já não tinha nada de básico. O preço era de R$28 mil, equivalentes a 80 salários mínimos. Atualizando para 2025, isso passa de R$168 mil, ou impressionantes 119 salários atuais. Esse Palio vinha com motor 1.4 Fire de 86 cavalos, mais forte e adequado para rodar na estrada. Mas o destaque mesmo eram os equipamentos: direção hidráulica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, som de fábrica e até opcionais como airbag, abraços e retrovisores elétricos. Era o famoso popular completo, que custava caro, mas entregava conforto de carro médio. Dedo indicador apontando para a direita. Curiosidade: o Palio LX fazia parte da família Palio, que incluía o sedã Siena, a picape Strada e a perua Weekend. Ou seja, um único projeto da Fiat deu origem a vários carros diferentes, adaptados para todo tipo de público. Dedo indicador apontando para a direita. Outra. O Palio 2008-2009 foi chamado de geração 3,5 por fãs, porque era uma reestilização profunda, mas ainda vinha da mesma base lançada em 1996. E não era só no Brasil. O Palio foi exportado para mais de 20 países. Em países como Argentina, Chile e México, manteve o nome Palio. Já em mercados da Ásia e da África do Sul, recebia motores e detalhes diferentes, mas continuava sendo o mesmo projeto brasileiro rodando em outros continentes. Na prática, o Palio LX era usado como carro de família de classe média, mas também como carro de órgãos públicos e frotas oficiais. Tinha prestígio, custava caro, e mostrava como o conceito de carro popular estava mudando no Brasil, de barato e acessível, para confortável e sofisticado, mas ainda com preço de arrancar suspiros do bolso do brasileiro. A pergunta que fica é: a sua família teve um Palio? Era o básico S, o luxuoso LX, ou alguém se arriscou no Sporting? Coloca aqui nos comentários. Reflexão. Depois dessa viagem pelos anos 2000, uma coisa fica clara: o carro popular no Brasil nunca foi realmente barato. O Palio ES de 2000 custava 85 salários mínimos. O Celta Life de 2007, 73 salários. O Gol G3 de 2002, quase 90 salários. E o Palio LX de 2009 chegava a mais de 80 salários. Quando a gente atualiza tudo isso para 2025, muitos desses modelos passariam fácil dos 100 salários mínimos. Isso mostra que, apesar de todo o marketing em cima da palavra popular, o acesso ao carro zero sempre exigiu muito do bolso do brasileiro. A diferença é que nos anos 2000, havia uma sensação de conquista. Comprar um carro era sinônimo de status, de ascensão social, e muita gente fazia de tudo para realizar esse sonho. Hoje, em 2025, continuamos na mesma realidade. O carro de entrada custa o equivalente a 50, 60 ou até 70 salários mínimos. E quando a gente olha para trás, percebe que, no fundo, nunca foi fácil, e talvez nunca seja. Agora eu quero ouvir de você. Dedo indicador apontando para a direita. Na sua opinião, os carros populares de hoje são mais caros em relação ao salário mínimo do que eram nos anos 2000? Dedo indicador apontando para a direita. E qual desses modelos marcou a sua vida? O Palio, o Gol, o Celta, o Fox? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no Motorlista, porque aqui a gente não fala só de carros, a gente fala da história de como eles moldaram a vida do brasileiro.